Senado rejeita a proposta da mini-reforma trabalhista. Ministério da Saúde vai capacitar profissionais para identificar doenças raras. Novo sistema de água abastece 3 milhões de pessoas em Uberlândia, Minas Gerais. Começou a 34ª Bienal de São Paulo. Lançada a cartilha Consumidor Turista. Tudo isso e muito mais em 1 minuto. Opalhão Artesanato. Opalhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó, cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11 95265 8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, mês de setembro, com muitas novidades e informações para você. E agradecendo, como sempre, a sua audiência ao nosso telejornal e, mais ainda, a sua participação também. Queremos agradecer também toda a equipe de Opalhão Artesanato que nos acompanha desde o início do jornal. Ali onde você vai encontrar todo tipo de tela, você que trabalha com telas para forrações de cadeiras, porta de armários, você que tem aí a sua parte de pergolado, está procurando telas, Opalhão tem pronta entrega. Então não perca tempo. Contatos através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo você que utiliza o WhatsApp, pode mandar projeto, pode mandar foto. É o seguinte,
11 95265 8255, 8256 e o 8258. Está ali na rua Oiapoque, número 89, no Brás, há mais de 56 anos, oferecendo qualidade, tradição, atendimento e pronta entrega em todo o Brasil. Falamos de O Palhão Artesanatos. Vamos iniciar então nossos assuntos jornalísticos de hoje, trazendo a seguinte informação. O Senado rejeitou a proposta da mini-reforma trabalhista. Isso aconteceu no dia 1º de setembro. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal, que muda, inclusive, também a questão do imposto de renda. Os senadores derrubaram aquela MP que previa mudanças no ambiente de trabalho. Essa MP é aquela que criou o programa de redução ou suspensão de salários e da jornada. Ou reduz a jornada ou suspende os salários por causa da Covid-19, da crise econômica causada pela Covid-19. Essa MP ela foi editada ano passado, publicada ano passado, e neste ano foi novamente publicada durante o auge daquela segunda onda de Covid aqui no Brasil. Bem, essa MP sofreu várias modificações lá na Câmara dos Deputados e quando chegou no Senado, ela não foi aprovada pelos senadores, que disseram que elas tinham sofrido tantas mudanças que já tinha se passou a ser conhecida inclusive como uma mini-reforma trabalhista. Um outro assunto que foi tratado ontem aqui no Congresso Nacional, mas neste caso lá na Câmara dos Deputados, foi a análise daquele pedido enviado pelo governo federal, aquele projeto de lei sobre da reforma tributária, a segunda parte da reforma tributária, que trata sobre os impostos, as mudanças dos impostos. Esse texto sofreu algumas modificações pelos deputados e um deles foi a questão do imposto de renda para pessoa jurídica, que será reduzido de 15% para 8%. O novo texto também prevê a taxação de lucros e dividendos em 20%, sendo que vale lembrar que na questão do imposto de renda da pessoa jurídica cai de 15% para 8%, mas a versão original do governo federal era para cair de 15% para 6,5%, já passou por essa mudança nos deputados. Hoje à tarde, a previsão é que os deputados votem os destaques, eles aprovaram a matéria de forma geral ontem, mas hoje à tarde devem votar os destaques e aí depois esse assunto segue aqui para o Senado Federal e aí a conversa continua aqui com os senadores. Tele Brasil Notícias. Vamos falar com você que está trabalhando em casa, porque, olha só, o teletrabalho gerou economia aos cofres públicos, isso do governo federal, em mais de 1,4 bilhões de reais no mês de março de 2020. E tudo isso aconteceu no começo da pandemia e vem até o mês de junho deste ano. Vamos acompanhar. Desde o início da pandemia, Isabela está em trabalho remoto. A funcionária pública montou um escritório em casa e afirma que consegue entregar os serviços com muito mais tranquilidade. Hoje, para mim, o remoto tem sido um ganho na minha vida profissional. Ele está sendo proveitoso em vários aspectos. No profissional, ele tem rendido bastante, porque eu consigo, junto à minha equipe, ser muito mais produtivo do que no presencial. Assim como Isabela, cerca de 190 mil servidores estão trabalhando de forma remota, o que significa aproximadamente 32% dos servidores ativos da administração federal, gerando uma economia de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, segundo dados do Ministério da Economia. A redução de gastos mais significativos envolve viagens a trabalho, locomoção, serviços de escritório e manutenção predial. A transformação digital dos serviços do governo federal também contribuiu. A experiência positiva e a economia gerada com o trabalho remoto é um incentivo para que o teletrabalho seja incorporado nas instituições de forma integral ou parcial daqui para frente. Nós desenvolvemos no segundo semestre de 2020 um programa de gestão que vai permitir com que servidores continuem atuando por meio do trabalho remoto, de forma a que nós consigamos realizar uma avaliação desses serviços com base no resultado alcançado pelos servidores. Para esse servidor público, que antes já atuava semipresencial, a nova realidade de trabalho melhorou ainda mais a produtividade e a concentração. Há uma dispersão quando você está trabalhando presencialmente, há uma dispersão de colegas, de conversas paralelas, e em casa não, a gente fica totalmente dedicado ao trabalho. Tele Brasil Notícias.
Vamos agora falar dos lojistas que estão oferecendo descontos especiais na Semana Brasil. Semana Brasil, que inclusive está atrelada às comemorações da Semana da Pátria, e esta Semana Brasil vai até o dia 13 de setembro. E acontece, então, em lojas. É uma prévia do que é a Black Friday, que acontece no mês de novembro. E olha, nesse período, milhares de estabelecimentos, inclusive, estão oferecendo descontos como uma forma de movimentar a economia e estimular o consumo e também gerar emprego. Vamos acompanhar o que está acontecendo lá através da Rede Minas. Nesta loja, os itens esportivos estão saindo pela metade do preço. As regatas, por exemplo, estão de R$ 68,00 por R$ 34,00. E quem gosta de um short para malhar, encontra peças a partir de R$ 35,00. Descontos atrativos para alavancar as vendas da loja da Letícia, que ainda se recupera dos efeitos da pandemia. Possibilidade de resgatar um pouco dessas pessoas que estão um pouco sumidas, oferecendo descontos em produtos que a gente talvez já nem teria tanta oportunidade de vender, porque já estão, no meu caso, fora de grade. Isso atrai o cliente e acaba que também ele vê outras coisas que não são só as da promoção. As ofertas fazem parte da Semana Brasil. A Black Friday brasileira, como é apelidada, acontece junto com as comemorações da independência do Brasil. Até o dia 13 de setembro, os consumidores poderão aproveitar descontos em centros comerciais, shoppings e no comércio de rua. A expectativa dos organizadores é de que mais de 20 mil estabelecimentos participem da campanha neste ano. Importante para o comércio, porque retoma a venda, vem nessa escalada de aumento das vendas, voltando a gerar os empregos. Importante também para o consumidor, que consegue comprar com preços diferenciados, pagamentos diferenciados também. Tele Brasil Notícias. E chegou agora o nosso momento da saúde. Mas o governo federal, através do Ministério da Saúde, está capacitando profissionais pelo país para identificação de doenças raras. Vamos acompanhar esse fato. Esse cirurgião cardiovascular se tornou o símbolo da luta dos pacientes com doenças raras. Emerson estava no auge da carreira quando perdeu a função muscular e fala que descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. O médico iniciou uma grande batalha para superar os obstáculos e hoje utiliza um programa de computador que capta o movimento dos olhos e se tornou a sua voz. Eu passei a dar valor à vida e tentar viver com todas as limitações físicas. O meu sonho é a construção de um polo de pesquisas, biotecnologia e medicina em doenças raras, é continuar a lutar em favor dos pacientes e familiares. Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Cerca de 80% são de origem genética e não têm cura. Para estimular o diagnóstico precoce, o governo federal lançou ações de educomunicação em doenças raras. Essa campanha terá como grande divulgadora a mascote Rarinha, para alertar sobre a importância da realização do teste do pezinho, capaz de detectar 8 mil doenças raras. Estamos modificando a realidade desses pacientes. Dar visibilidade a essas doenças para que preconceitos sejam combatidos e diagnósticos sejam atingidos mais rapidamente. O Ministério da Saúde anunciou 14 cursos para profissionais de saúde. A expectativa é capacitar ainda este ano 340 mil agentes em 5.400 municípios e equipar os centros de referência para tratar pessoas portadoras de doenças raras. A partir de agora, pelo Conect SUS, pacientes e seus familiares poderão encontrar quais são esses centros de cuidados para que o atendimento seja mais rápido. Ampliar a possibilidade dos diagnósticos, porque nós vamos capacitar melhor os profissionais de saúde que estão lá na ponta para fazer o diagnóstico precoce. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186.
Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Agora vamos falar da linha de produtos, onde você encontra esteiras, você encontra também itens para o uso pessoal, como bolsas, chapéus, você encontra luvas lá também, e mais ainda, uma ampla variedade de cachepô, você encontra lá em diversos tipos, em artesanato natural, e mais ainda uma ampla variedade com mais de 3.000 itens diferentes, onde ele oferece pronta entrega e garantia na qualidade do produto. Para você que vai fazer negócio com produtos em artesanato natural, ele oferece então garantia para você. Quer entrar em contato? E-mail opalhão@terra.com.br ou mesmo ainda através do WhatsApp 11 95265 8255 8256 e 8258. Está localizado na rua Oiapoque, número 89, número 89, repetindo aí para você não esquecer, e mais ainda, ali pertinho do Largo da Concórdia, próximo ali também ao viaduto Gasômetro. O Palhão Artesanatos. Vamos voltar então às nossas informações jornalísticas, e agora falando de um assunto que eu gosto bastante de comentar, que é a questão dos trilhos para que haja a movimentação de comércio e também de passageiros aí através das ferrovias. Até 2030, o governo federal pretende fazer com que as ferrovias representem 40% da matriz de transporte no Brasil. E justamente para que isso aconteça, ele está alavancando a construção de novos ramais. E foi lançado, inclusive com isso, o programa ProTrilhos. Vamos acompanhar. Durante a cerimônia de lançamento do ProTrilhos, realizada no Palácio do Planalto, foram assinados 10 requerimentos para a construção de novas ferrovias. O programa cria um instrumento de autorização, que torna o processo menos burocrático e mais rápido. Quantos ramais podem surgir para ligar centros de gravidade produtores às zonas portuárias? Quantos ramais podem surgir de short lines para ligar áreas de produção a ferrovias concedidas existentes? E criamos um marco regulatório para tratar isso. A gente está fazendo uma revolução ferroviária, a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. As novas ferrovias somam 3.300 quilômetros de trilhos e vão representar 53 bilhões de reais em investimentos. Elas cortarão cidades de 9 estados: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo. A nossa vida, como a vida de um governo, se faz de momentos. Este é mais um momento excepcional de todos nós. Com a assinatura dos requerimentos, os processos começam a ser avaliados pelo Ministério da Infraestrutura, responsável por emitir as autorizações. O modelo já é utilizado nos setores portuário e aeroportuário. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora do assunto no nosso dia a dia. Você sabe como provar que uma dívida não é sua? Complicado, né? Muita gente passa por essa situação. E se isso já aconteceu com você, alguém que você conhece, você vai fazer o financiamento, vai lá comprar um carro, comprar uma casa, de repente, o que você descobre? Que tem uma cobrança indevida em seu nome. E aí começa a dor de cabeça. Agora, como fazer? Vamos observar nessas informações. Você já foi cobrado por uma dívida que não fez e que acabou atrapalhando a sua vida? Operadora de telefone, né? Já chegou cobranças onde eu nunca tinha contratado, né, serviços da operadora. Tempo, né, desgaste mental, emocional, né, porque ligações várias, o nome poder descer para o SPC ficar sujo, restrito, né, então atrapalha muito a vida da gente, né. Para questionar uma conta que não é sua, é preciso primeiro saber com a empresa quais são exatamente os motivos da dívida e pedir a exclusão do débito. Caso isso não aconteça, você pode procurar o PROCON, com documentos pessoais, comprovante de residência e provas de que a cobrança foi um erro. Tudo que ele tiver, se ele tiver trocas de e-mail, de SMS, WhatsApp, enfim, contatos que às vezes uma empresa de cobrança faz em nome do fornecedor, tudo que ele tiver de documento que mostre
ali que comprove aquela cobrança indevida, ele tem que nos apresentar. Quando a cobrança indevida é comprovada pelo PROCON e a dívida tiver sido paga, o consumidor tem o direito de receber o valor de volta e em dobro. Outra opção é recorrer ao judiciário. No âmbito do PROCON, a gente não consegue tratar sobre o dano moral, das indenizações por danos morais. Mas junto ao Poder Judiciário, sim, ele deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública para ajuizar uma ação para ele, justamente por reparação de danos. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de atividades físicas nas escolas. Exatamente, porque é uma coisa que preocupa a todos nós, né? E o Ministério da Educação, inclusive, lançou um guia que orienta professores e alunos sobre a retomada das aulas e a questão da educação física. Vamos observar. A publicação da cartilha vai ajudar os alunos a trocarem as telas do celular pela quadra de esportes. Nessa escola do Distrito Federal, que voltou a receber os estudantes no dia 23 de agosto, as aulas estão assim: poucos alunos, respeito ao distanciamento social, material higienizado antes do uso. Eu faço a higienização do material quando eles chegam, quando as turmas chegam, e depois higienizo a mão do aluno para minimizar o máximo que der. Vôlei, handebol, basquete, futebol. Esses esportes em que a bola é compartilhada e não tem como higienizar o tempo todo depois de tocar, estão sendo evitados. No guia, disponibilizado pelo MEC, são classificados como situação de baixa segurança. As situações ideal e média de segurança, segundo a cartilha, são as que incluem exercícios individuais ou em pequenos grupos, sempre em lugares amplos e arejados, e higienização no final da atividade. E além de todos esses cuidados, o guia também destaca a importância da educação física para a saúde e desenvolvimento dos alunos. Ele traz algumas orientações dos protocolos, como nós podemos estar, como o profissional de educação pode ajudar nesse momento, né, e também ajudar os alunos que estão retornando de uma vida de isolamento, de sedentarismo. Hoje, eu acho que é a primeira aula de educação física da minha turma, a gente fez a aula do slack, do equilíbrio, e a gente fez umas aulas treinando como que faz isso, né, os passo a passos para poder se equilibrar na corda. Melhor do que ficar em casa no ensino remoto. Muito melhor, né? Ficar estudando o dia todo no celular, a gente não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. O Ministério da Educação lembra que, seguindo os protocolos de segurança, a atividade física é recomendada. Ela ajuda nas funções cerebrais, na saúde mental e na regulação das emoções. Além do impacto na saúde física, também estimula o sistema imunológico. Tele Brasil Notícias. Chegou o momento também de falarmos mais uma vez de saúde, mas dessa vez é de uma campanha que busca reduzir o consumo de bebidas açucaradas. Por quê? 1 em cada adulto no Brasil apresenta obesidade. E todo mundo está correndo atrás da balança para tirar essa obesidade. E é uma tendência de todas as regiões e diferentes níveis de renda. Então não é só uma classe, segundo uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde. Entre as causas estão bebidas açucaradas, também refrigerantes e sucos industrializados. E uma campanha está justamente tentando diminuir o consumo dessas bebidas. Vamos observar. Juliana bebia refrigerante todos os dias e, após começar a sentir dores e fortes pontadas, decidiu procurar um médico. Procurei um endocrinologista que me solicitou vários exames, todos que você possa imaginar, porque o seu nível de açúcar está muito lá em cima. Muito, muito mesmo. Você está ali com o pé na diabetes. A praticidade do não preparo, os preços acessíveis e o marketing das bebidas açucaradas atraem cada vez mais consumidores. São exemplos dessas bebidas os refrigerantes, refrescos, chás prontos e ainda qualquer bebida com acréscimo de adoçante com baixa ou nenhuma caloria, os edulcorantes. Uma única lata de refrigerante contém em média 7,5 colheres de chá de açúcar.
e a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que a ingestão diária de açúcar não passe dos 10% do consumo total de calorias. O consumo de bebidas açucaradas está ligado ao maior perigo de obesidade. Esse estado é fator de risco para doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer e doenças renais. Estar obeso é um dos 5 principais fatores de risco para a mortalidade no mundo. No Brasil, mais da metade da população adulta está com excesso de peso, o que representa cerca de 96 milhões de brasileiros. E a obesidade já atinge cerca de 41 milhões de pessoas. Os danos causados pela ingestão dessas bebidas não atingem só os consumidores. Considerando os gastos públicos, o Brasil gasta 3 bilhões por ano na atenção a pessoas com doenças provocadas pelo consumo de bebidas açucaradas. Uma das saídas sugeridas pela OMS é aumentar em torno de 20% o imposto sobre essas bebidas, para desestimular o consumo. De acordo com pesquisa realizada no Brasil, estes impostos levariam ao aumento do consumo de bebidas saudáveis, como água, suco natural, chá, café e leite, o que demandaria maior mão de obra, porque essas são cadeias produtivas que geram mais empregos. Para esta endocrinologista, a compreensão dos perigos que envolve esse consumo também é importante. Eu acho que a conscientização dessas pessoas também vai influenciar na diminuição da ingesta do açúcar, mostrar o quão o açúcar é prejudicial para a saúde. E foi o que a Juliana, do início da reportagem, fez. Eu acho que uma boa alimentação e uma atividade física faz você se sentir 1000 vezes melhor, né? Você tem mais ânimo, você tem mais disposição, então a vida é outra. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é uma linha de uma palha natural, que essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando e está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma ou de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, onde um novo sistema de água deve abastecer nada menos que 3 milhões de pessoas. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o complexo produtor de água, deputado Luiz Humberto Carneiro, em Uberlândia. Aliás, obrigado pela sua audiência, você em Uberlândia, em Minas Gerais. O sistema, inclusive, vai reforçar o abastecimento de água que é tratado na cidade, garantindo, assim, a segurança hídrica a aproximadamente 3 milhões de pessoas até o ano de 2060. Vamos acompanhar.
No município de Uberlândia, em Minas Gerais, o abastecimento de água está garantido. Os moradores contam agora com este novo complexo de captação e tratamento de água. A capacidade de produção é de 2.000 litros de água tratada por segundo, o que é suficiente para abastecer um município de 1,5 milhão de habitantes. E no futuro, essa capacidade poderá ser ampliada e produzir 6.000 litros de água por segundo. Isso significa que as indústrias, que o comércio, que a ampliação imobiliária dos conjuntos habitacionais estarão garantidos. A obra desse complexo produtor de água foi executada pela Prefeitura de Uberlândia e contou com investimento de 332 milhões de reais, cerca de 90% financiados pela Caixa com recursos do FGTS e o restante como contrapartida do município. O FGTS, o dinheiro dos trabalhadores, tem um total de quase 600 bilhões de reais. E esse dinheiro, como hoje está sendo bem utilizado, gerando benefícios para quase 1 milhão de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro deu início simbólico à captação de água. Conseguimos cada vez mais mostrar para todos que é possível. E aos poucos, a gente vai vencendo os obstáculos. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O assunto do Momento Jurídico de hoje é: divulgação de mensagens do WhatsApp sem autorização pode gerar obrigação de indenizar. Exatamente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a divulgação pública de conversa pelo aplicativo WhatsApp sem autorização de todos os interlocutores é ato ilícito e pode, inclusive, resultar em responsabilidade civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio e também do seu receptor. Para o colegiado, inclusive, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagem são resguardadas pelo sigilo de comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou então de uma autorização judicial. Vamos acompanhar. Divulgação de mensagens do WhatsApp sem autorização pode gerar obrigação de indenizar, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ele faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. O aplicativo de mensagens WhatsApp se transformou numa das principais formas de comunicação. Mas esse advogado especialista em proteção de dados faz um alerta. As conversas privadas são protegidas pelo direito à privacidade. Nós temos que lembrar que a Constituição é de 88, uma época pré-internet. Então não faria nenhum sentido que esse direito se aplicasse apenas a correspondências escritas ou correspondências, digamos, de um meio analógico. Elas se aplicam especialmente na época de hoje, na era digital que nós vivemos, porque há uma facilidade maior e um uso mais recorrente dessas tecnologias. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem autorização de todos os interlocutores, é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor. Na origem do caso, um torcedor foi acusado de postar em redes sociais e de vazar para a imprensa mensagens trocadas em um grupo do WhatsApp, do qual ele participava com outros torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná. Segundo os autos, os textos revelavam opiniões diversas, manifestações de insatisfação e imagens pessoais dos participantes, o que resultou no desligamento de alguns membros do clube. Na primeira instância, o autor da divulgação foi condenado a pagar R$40 mil em danos morais aos integrantes do clube que se sentiram afetados pela atitude. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná sob o fundamento de que houve violação à privacidade dos participantes do grupo, que acreditaram que suas conversas ficariam restritas ao âmbito privado.
Em recurso ao STJ, o torcedor sustentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores não constitui ato ilícito e que o conteúdo das mensagens era de interesse público. Ao proferir seu voto, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que, ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Desta forma, a terceira turma entendeu que, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial. Tele Brasil Notícias. Começou a 34ª Bienal de São Paulo. E, inclusive, ela chega aos 70 anos como um dos maiores eventos da arte contemporânea do mundo. E ficou realmente um pouquinho retida, ou adiada, por causa da pandemia, e isso já no ano passado. E agora ela volta, então, a receber público, e isso tudo começou a partir do dia 4 de setembro. Vamos acompanhar. Avenida Paulista, 1951. O MASP ainda não existia, mas neste mesmo espaço, onde hoje é o museu, nascia a Bienal de São Paulo. Não foi nada fácil realizar a primeira edição da Bienal 70 anos atrás. O prédio provisório construído ainda nem tinha as portas instaladas quando as obras chegaram, e os montadores tiveram que dormir aqui para proteger tudo. A Bienal foi criada por Titilo Matarazzo, sobrinho do empresário Francisco Matarazzo. Ele se inspirou na Bienal de Veneza para conectar a arte moderna do Brasil com o resto do mundo. Foi só a partir da 4ª edição, em 1957, que o evento ganhou um endereço fixo, o Pavilhão da Bienal. Faz escuro, mas eu canto. O verso do poeta amazonense Tiago de Mello, publicado há mais de 50 anos, é o tema da Bienal de São Paulo deste ano. O evento traz a arte como campo de resistência, ruptura e transformação. Como fazer esses cantos ressoarem, né? A Bienal é um espaço que tem um público muito diverso, que tem um grande alcance, e nesse sentido é muito importante que nessa exposição tenham lugar esses cantos, essas vozes que precisam ser ouvidas, que nos ensinam a pensar de um jeito diferente, que nos ensinam a ver o mundo de um jeito diferente e que possam nos ensinar a construir um futuro melhor. Adiada para este ano por conta do coronavírus, a Bienal volta a acontecer em ano ímpar, uma tradição interrompida nos anos 90. A mostra já previa obras com temas como o trânsito de pessoas e o enclausuramento, o que ganhou ainda mais força neste contexto de pandemia. Com artistas de quase 40 países, esta edição reúne mais de 90 nomes, entre eles figuras consagradas como Lazar Segal e Lígia Pape. Mas o evento também é um espaço para a diversidade da arte contemporânea. Uma série que chama Retomada, porque entendo que como este movimento de indígenas afastados do seu povo, que buscam novamente o seu povo, indígenas, gentes, floresta, rios, todos estamos em movimentos de retomada. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. E não poderia deixar de participar também do Tele Brasil Notícias a parte de turismo, porque uma cartilha consumidor turista foi lançada. O Ministério, então, do Turismo, da Justiça e Segurança Pública lançaram, então, em parceria, essa cartilha, que é a cartilha consumidor turista. A publicação orienta sobre transporte aéreo, que movimenta mais de 90 milhões de passageiros por ano aqui no Brasil. Vamos acompanhar. O que fazer se a empresa aérea alterar o voo?
Quais documentos levar em uma viagem com crianças e adolescentes? Dúvidas frequentes que agora estão respondidas na Cartilha Consumidor Turista, lançada pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Nós temos uma luta muito grande para que o turista ele possa viajar não apenas com mais segurança, mas também com um preço menor da passagem. O foco das 3 primeiras edições da cartilha será o transporte aéreo. A primeira já está disponível na internet, pode ser baixada gratuitamente. Traz orientações para a hora de programar uma viagem. Outras 2 edições serão lançadas com dúvidas e problemas que podem surgir durante e depois da viagem. O objetivo desse conjunto de cartilhas é trazer de forma simples e direta informações necessárias para que a relação consumidor-companhias aéreas seja a melhor possível. E quem seguiu as orientações da cartilha e ainda assim se sentir prejudicado, pode fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov do governo federal. Temos o consumidor.gov.br, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo, né, que é disponível, gratuita, que é a oficial do governo federal, em que nós temos boa parte dos fornecedores, todas as empresas aéreas estão no consumidor.gov.br. Tele Brasil Notícias. Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em benefício da população. Polícia em Ação. Começamos agradecendo a sua audiência e vamos ao nosso primeiro assunto da ação policial. Policiais do 49º Distrito de Polícia salvaram uma vítima de sequestro relâmpago em Mauá. E, inclusive, 2 criminosos haviam sido presos e eles portavam armas de fogo. Vamos acompanhar a ação. Inclusive, é um alerta para você que é empresário, você que tem aí o seu automóvel, seus cuidados, ao sair da sua casa, estar bastante atento. Polícia em Ação. E vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação. Aliás, parabenizando também a ação tanto dos policiais militares como também dos policiais civis. Falando agora da Polícia Militar, ela flagrou roubo e os criminosos acabaram presos e as vítimas saíram ilesas. Vamos aos fatos e a data do acontecimento. Isso aconteceu no dia 2 agora de setembro. Policiais, então, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana estavam atentos às situações da cidade, mas eles acabaram efetuando a prisão de 2 criminosos e, ao efetuar essa prisão, salvaram também vítimas que eram mantidas como refém. Onde aconteceu? Vamos aos históricos. A ação que aconteceu na rua João Alves Torres, no bairro Jardim das Flores, que é a zona sul aqui de São Paulo, quando as equipes então estavam fazendo o seu patrulhamento rotineiro, acabaram vendo um indivíduo na frente de uma residência. E esse indivíduo demonstrou nervosismo. Policiais bem atentos, né? E perceberam que eram justamente por causa dele que ele estava nervoso. E foram então até ali onde estava o indivíduo, que havia no interior da residência efetuado o roubo. E lá dentro havia uma mulher e 2 crianças, inclusive, que estavam sendo ameaçadas por esses criminosos, enquanto eles acabavam fazendo o roubo. Ao entrar na residência, as equipes se depararam com o criminoso, inclusive já na garagem, e tentando sair com o veículo da vítima. Já os objetos e o dinheiro também estavam em conjunto. Nesse caso, tanto o criminoso foi pego na frente, como também o outro que estava na garagem, foram detidos e as vítimas liberadas e saindo ilesas. Ocorrência, inclusive, registrada no 47º Distrito Policial. Polícia em Ação. Vamos agora ao nosso próximo caso do Polícia em Ação. É uma questão, você que tem aí aves, né? Saber bem as aves que você tem, e se pode realmente mantê-las em gaiolas em sua casa. Polícia Militar localiza aves ameaçadas de extinção e salva inclusive não só as aves, mas também cães com sinal de maus tratos.
Isso aconteceu no dia 1º de setembro. A equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental estava efetuando a prisão de um indivíduo que mantinha vários pássaros presos em gaiola e cães em situação de maltrato. A ação dos policiais aconteceu no bairro Perequê-Mirim, no município de Caraguatatuba, inclusive depois que houve uma denúncia anônima. As equipes acabaram indo à residência e o indivíduo, ao visualizar ali os policiais, tentou, lógico, empreender fuga, mas pelos fundos das residências. Mas o que aconteceu? Inclusive ele soltou os pássaros da gaiola, mas acabou sendo preso pela equipe. No local foram localizados nada menos que 16 pássaros de diversas espécies, em especial até a ave patativa, que é uma ave que consta na lista das aves ameaçadas de extinção. Gaiolas, armadilhas para captura de pássaros estavam lá também. O indivíduo informou aos policiais que também era usuário de drogas e foi localizada uma quantidade de maconha na residência, além de 3 cachorros, como dissemos já, em situação de maus tratos. Diante da circunstância, lógico, o indivíduo foi conduzido à delegacia e no distrito policial de Caraguatatuba, ele foi indiciado pelos crimes inicialmente de maus tratos, posse de drogas, permanecendo à disposição da justiça. E na esfera, então, administrativa, foi elaborada pela Polícia Ambiental o auto de infração ambiental no valor de R$ 39.200. Está aí, tá vendo? Não compensa você agir ilegalmente aí com a natureza e com os animais da natureza. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso caso seguinte do Polícia em Ação e último caso de hoje. Isso aconteceu também no dia 1º de setembro. Parabéns aí ao cabo da PM Leonardo, do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que prestou auxílio a um homem que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia o seu veículo. Exatamente como aconteceu. O cabo Leonardo estava de folga e os populares acabaram chamando no centro do município de Pindorama, pois havia um senhor que estava conduzindo o veículo e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. E o policial militar então começou a realizar as manobras necessárias para que haja reanimação pulmonar e o restabelecimento dos batimentos cardíacos até a chegada da equipe especializada, né, que é justamente ali a ambulância para o atendimento. A vítima então acabou sendo socorrida para o pronto-socorro do município e depois transferida para o hospital de Catanduva. O auxílio do policial militar foi fundamental para que esta vítima sobrevivesse. Ficando aí bem claro, então, parabéns não só ao policial, mas a toda a equipe e o treinamento necessário. E como diz a frase da própria Polícia Militar, essa é a polícia que protege você. E encerramos então com as informações do hashtag Polícia Militar de São Paulo, também hashtag A Força Pública de São Paulo e informações da comunicação social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui, voltando a semana que vem com mais um Polícia em Ação. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Está começando o Tele Brasil Esporte no ar, sempre no oferecimento de Opalhão Artesanatos. Lá você encontra telas para cadeiras, forrações de portas, também telas para pergolados e mais 3.000 itens diferentes para você usar no seu dia a dia. Então não perca tempo, faça já a sua encomenda porque ele tem pronta entrega e com grande estoque para você. Através do seguinte mecanismo: e-mail opalhão@terra.com.br. Você que quer mandar foto, quer também mandar seu projeto? WhatsApp 11 95265 8255, 8256, 8258 e tem mais ainda. Você que quer aí ter um contato direto? Então não esqueça de anotar o endereço: Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, próximo ali também ao viaduto gasômetro.
Opalhão Artesanatos. E começamos o Tele Brasil Esporte no ar para você. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, começamos o Tele Brasil Esporte no ar falando do resultado final da Paralimpíada. Vamos acompanhar de perto porque o Brasil cumpriu a participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2020, ficando na 7ª posição com uma conquista de aproximadamente 72 medalhas no total. 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Essa foi a melhor campanha dos atletas brasileiros na história dos Jogos. Das 72 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 68 têm o patrocínio do programa Bolsa Atleta do governo federal. Nem palavras para definir o Bolsa Atleta e é merecedor de todo o apoio que o Ministério da Cidadania, que a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento consegue dar pra gente ali, consegue proporcionar. Sou muito grata ao programa por não ter parado e ter dado essa estrutura pra gente chegar até aqui. O Bolsa Atleta tem uma importância muito grande no que a gente está vendo aqui hoje, desde o Bolsa Escolar, que dá condição, incentiva e motiva a criança a seguir no esporte. Tele Brasil no Esporte. E vamos à nossa segunda notícia de esporte, falando do Palmeiras, inclusive que empatou com o Fluminense e segue então na 4ª posição do Brasileirão Sub-20. Notícias do mundo esportivo. Isso tudo aconteceu na última segunda-feira. O Fluminense e o Palmeiras acabaram duelando pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, lá nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A partida terminou empatada 1-1 com gols de John Kennedy e Vitor Hugo. E também, com esse resultado, o Verdão se mantém na 4ª colocação com 27 pontos. O tricolor carioca, por sua vez, fica na 10ª posição com 20 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio na segunda-feira, dia 13/9, às 15 horas no horário de Brasília. Já o Fluminense visita o Botafogo no próximo domingo, neste mesmo horário. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à terceira notícia de esporte, falando do São Paulo Futebol Clube, que contrata o meia Felipe Fogaça para reforçar o time, inclusive sub-15. Notícias do mundo esportivo. O São Paulo Futebol Clube segue então se reforçando nas categorias de base e nesta última segunda-feira, dia 6 de setembro, Felipe Fogaça se apresentou em Cotia para atuar pela equipe então sub-15 do tricolor. O interesse do São Paulo na contratação desse meia já é de alguns anos, quando foi observado para integrar a categoria sub-11, mas não permaneceu no clube por causa justamente da sua idade. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora falar então da última notícia de esporte sobre o Brasileiro Feminino A2. Notícias do mundo esportivo. Atlético perde título nos pênaltis para o Bragantino. Exatamente. O Atlético encerrou então o Campeonato Brasileiro A2 Feminino com o vice-campeonato. E justamente nesta terça-feira que passou, no Independência, as Vingadoras ficaram no empate mais uma vez com o Bragantino no jogo de volta da decisão. E também, após o 0-0 no tempo normal, a equipe mineira foi derrotada por 4-2 nos pênaltis. Mas tem mais uma ainda. Tele Brasil no Esporte. Então vamos à 4ª notícia de esporte e agora sim a última. Carrilli chega ao Santos para corrigir erros de Diniz e já escolhe Medalhão como homem de confiança no time. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, o Santos está na iminência de anunciar a contratação, ou já anunciou, inclusive, essa semana, de Fábio Carrilli. O negócio está praticamente fechado e só falta a assinatura contratual para o comandante, então, ser anunciado oficialmente. Rogério Ceni também estava cotado, mas a preferência do presidente Rueda era contratar o comandante do ex-Corinthians. Tele Brasil no Esporte. E com essa última, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até a próxima semana.
Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final do Tele Brasil Notícias dessa semana. E agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação, o acompanhamento através do Face, através do YouTube e outros mecanismos das redes sociais que divulgamos a nossa informação. E antes de encerrarmos, vamos falar um pouquinho das telenovelas do passado. Antigamente, quando era jovem, você ouvia pela rádio, né? Lá, Juvencio, o Justiceiro, tinha a Rádio Bandeirantes, que transmitia novela, tinha-se também a Rádio São Paulo, e depois essas telenovelas de rádio vieram para a televisão. E justamente, a radionovela faz agora 80 anos do Brasil. E para celebrar a data, a EBC regravou uma cena da primeira obra do gênero e também grande sucesso do público do ano de 1941, o folhetim Em Busca da Felicidade. Então você que é ouvinte da Rádio Nacional, né, ou telespectador mesmo da TV Brasil e outros mecanismos de divulgação, poderá conferir o resultado dessa recriação no YouTube e também nas redes sociais das emissoras. E Em Busca da Felicidade, na realidade, nasceu nos estúdios da Rádio Nacional e virou a queridinha dos brasileiros que aguardavam, todos ansiosos, inclusive o anúncio de mais um capítulo da saga. De uma jovem que foi criada por um casal rico e que descobre ser filha da empregada da família. A cena romântica de 1 minuto faz parte do capítulo número 20 do primeiro ano da transmissão da novela, que durou 2 anos devido à sua grande audiência. E ela remonta, inclusive, o diálogo entre os protagonistas Alice e Carlos, e foi gravada no recém-inaugurado Museu da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, nos estúdios então recriados exatamente como naquela época e com itens inclusive originais. Em Busca da Felicidade tem a autoria de Leandro Blanco e a adaptação de Gilberto Martins. As cenas regravadas é dirigida por Valdeci de Oliveira e também Bruno Barros. A atriz Amanda Amarose interpreta a protagonista Alice e Gabriel Barreto, seu par romântico Carlos. Otávio Vargas faz o narrador e o Bruno de Souza dá vida ao sonoplasta. Vamos acompanhar. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, uma emocionante novela de autoria de Leandro Blanco, em adaptação de Gilberto Martins. No capítulo anterior, Carlos estaciona em uma rua tranquila. Caminha ansioso até um edifício. Após subir um lance de escadas, abre a porta do escritório de Alice e a encontra trabalhando em sua mesa. Alice, você insiste em não fazer caso de mim. Por que não me responde, Alice? Bem, seja como você quer. Pronto. Você me fez errar. Foi isso que você lucrou com a sua tagarelice. Lucrei muito mais. Consegui que falasse comigo. Não acho nada bonito. Quando você está presente, tudo se torna feio, Alice. Obrigada. Não há de quê? Permita-me que eu continue o meu trabalho? Não permito nada. Mas que impertinência! Eu preciso trabalhar. Não precisa, não, senhora. Eu... Não e não. Só mesmo achando graça. Você perdeu. Perdi o quê? O nosso jogo? Você riu primeiro? Eu ri, mas continuo zangada. Por quê? Foi por causa daquela tarde? Sim, foi por causa daquela tarde. Então você acha direito
Beijar uma pequena que está sentada num banco do jardim. É claro que eu acho direito. Não beijar é que seria um crime. Ai, mas que maluco. Tá vendo? Riu de novo. Perdeu outra vez. E agora, vamos fazer as pazes? Promete que não fará mais aquilo? Não. Vai continuar insistindo? Sim. Então... E então o quê? Bom, faremos as pazes. Alice. Carlos e Alice estão cada vez mais próximos. Será que enfim acontecerá o tão esperado beijo? Acompanhe no próximo capítulo de Em Busca da Felicidade. Brasil Notícias. E este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência, matando um pouquinho as saudades da novela, mas agradecendo aí todo o apoio técnico e filmagens do Pedro Henrique. E estaremos de volta, se Deus assim o quiser, na próxima semana. Até lá. Tele Brasil Notícias.